Oi, cheguei de novo e hoje a gente vai ter relatos sobre o tema que eu abordei com vocês, sobre acordar lá pelas 3 horas da manhã. A gente abordou no vídeo que esse horário, geralmente, segundo até mesmo o cristianismo, é o horário do Chico. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ver alguns relatos e, gente, eu já gravei o vídeo e o vídeo saiu mudo. Eu sempre cometo esse erro. Tenho que cometer pelo menos um por mês. E aí eu tô tendo que gravar novamente, então eu já sei o enredo dos relatos, então me perdoe. Mas eu já adianto que os últimos, meu Deus, eu tô gelada até agora. Preciso me recuperar. Inclusive, eu tenho que beber água porque, juro, não tá fácil esses relatos. Os últimos eu fiquei, tipo assim, perplexa, até tava confundindo e comecei a associar até com outros relatos que eu já tinha ouvido, mas a gente vai ler eles pra vocês. Então bora lá? Bora. Antes de iniciarmos, a gente vai falar sobre uma questão. Hoje pela primeira vez, eu sei que é um detalhe simples, bobo, mas hoje pela primeira vez eu fiz 100 visualização em menos de 24 horas. Oh meu Deus, Yara, isso é tanta coisa. Eu sei que não é tanta coisa, mas eu fico feliz pelos pequenos detalhes. E sim, amor, eu estou gravando. Fecha não. Enfim, bora continuar. E sim, eu fico feliz pelos pequenos detalhes. Eu tava pensando essa semana, assim, nossa, seria legal se eu fizesse 100 em um dia. E aí eu fiz hoje e eu fiquei muito feliz. Inclusive, quando eu vi que tava perto dos 100, tava com 99, porque eu acordei muito tarde hoje, eu fui fazer as coisas e tudo. E aí, quando eu entrei pra ver, tava 99 e meu marido tava no banheiro. Aí eu fiquei, tipo, super pulando ali na porta do banheiro e disse, 99, e comemorando e ele ali rindo de mim. Eu sei que não é muita coisa, mas eu fico tão feliz com esses pequenos detalhes e eu fico mais feliz ainda por eu ter essa essência de ficar feliz por coisas simples e comemorar algumas coisas simplesmente por elas acontecerem. Quando eu fiz 100 inscritos, eu também comemorei, mas não a esse ponto, porque eu fiquei feliz, mas eu já tinha alguns inscritos no canal, então eu sabia que aqueles 100 não era necessariamente dessa nova fase, sabe? Vamos dizer assim. Mas enfim, para começar, porque eu já enrolei muito e me desculpa. Nossa, eu queria compartilhar com vocês a minha alegria. Então bora lá. O nome do primeiro relato se chama O Sussurro do Corredor. Era 3h07 da manhã quando eu acordei com um calafrio que subiu pela minha espinha. O ar estava pesado e parecia comprimir o apartamento inteiro. De repente eu ouvi um sussurro arrastado, quase que imperceptível, dizendo o meu nome de um jeito distorcido. Assustada, eu acabei acendendo a luz do corredor. E não tinha nada, mas o armário estava entreaberto, algo que eu tinha plena certeza de que havia fechado antes de dormir. Havia arranhões frescos na parede, como se unhas tivesse rasgado, sabe, a tintura. A sensação de que algo está me observando não me abandona. Sinto como se algo ainda estivesse comigo e que às vezes respirasse, sabe, bem perto. Desde aquela noite eu sempre acordo às 2h50 ou 3h15 por aí, sentindo a mesma presença, como se alguém invisível estivesse ao meu lado, observando sabe, cada movimento meu e estivesse brincando comigo. O nome do segundo é O Reflexo que não era meu. Eu estava estudando sozinho no meu quarto. Era mais ou menos umas 3h03 da manhã.
e eu acabei precisando ir no banheiro. E ao passar pelo espelho, vi uma figura atrás de mim. Logo eu me virei rápido, mas não havia nada. Quando eu voltei ao meu quarto, o reflexo reapareceu. Mas meu movimento, sabe? Os meus movimentos, eles não estavam coincidindo com os meus. É como se alguém estivesse me imitando, de forma errática, proposital e quase como se estivesse zombando de mim. Senti um peso nos ombros, como se alguém estivesse sentado ali, me observando. A luz estava fraca e criava sombras que pareciam se mover sozinha, e um cheiro de mofo misturado com algo metálico, quase como se fosse sangue antigo. E isso me deixou paralisado. Mas depois disso eu comecei a dormir com luz acesa mesmo. Mesmo que fosse durante o dia, eu ainda assim deixava a luz acesa. E aquele reflexo, às vezes, ainda voltava, reforçando que algo inumano estava preso ao meu quarto. Quando eu li a primeira vez esse relato, eu jurava que o espelho era no banheiro, mas não, é no quarto. Então faz total sentido quando ele finaliza que existe algo inumano ali preso no quarto dele. E ao parecer, ou é no espelho, ele diz que reflete, mas a gente sabe que o espelho, ele é um portal, que esses seres se aproveitam de objetos. Tem muitas questões. Se for no espelho, pode ser o espelho que está na parede, ou o espelho que está no guarda-roupa, e isso influencia em muita coisa, porque às vezes não é o espelho, às vezes é o guarda-roupa, ou às vezes é o espelho que é antigo, ou viu, ou presenciou muita coisa. Eu mesmo tenho experiências que eu tinha um espelho que ele era velho, só que eu nunca senti, sabe, a hostilidade dele. Mas de tanta coisa que aquele espelho viu, tanta briga, eu comecei a sentir medo dele. Então, muitas variáveis. O nome do terceiro relato se chama O Carro na Estrada Deserta. E esse aqui, gente, é daqui pra pior, tá? O próximo é pior que esse. Eu estava dirigindo por uma estrada rural às 3h10 da manhã. E estava tudo totalmente silencioso. Sem vento, sem animais, apenas eu e quem sabe, o motor do meu caminhão. De repente, um carro antigo apareceu à minha frente e, do nada, eu acabei tentando ali ultrapassá-lo, mas ele acabou também desaparecendo como se fosse feito de fumaça. No retrovisor, olhei ali de relance e eu acabei vendo uma figura, encapuzada no banco de trás. Não tinha rosto, só uma sombra pulsante, e o meu coração ele disparou instantaneamente. Uma sensação assim de déjà vu me dominou, como se eu já tivesse vivido aquilo. Sabe? Como assim? Desde então eu acabo evitando de passar ali, principalmente durante a madrugada. Mas eu ouvi relatos de alguns caminhoneiros dizendo que o carro ainda aparece. Sim, aparece para alguns viajantes solitários, sempre trazendo uma presença de morte. Nesse relato, gente, é muitos detalhes. Aparece para pessoas que estão sozinhas, trazendo aí um pressentimento de morte. Poderia ser a morte? Vocês acham? E o carro é antigo. Então, se for associar a um carro assombrado, sabe? Sei lá, talvez um pressentimento. É pressentimento não. Ai, gente. Impressão. Se for associar uma impressão, então deve ter sido uma tragédia antiga. Mas é tantos elementos, por que o carro, por que aquela massa densa e escura? Vocês entendem? Não faz sentido, a gente fica assim questionando o que é, entende? Não dá necessariamente para dizer que é uma impressão, tem que ser algo em conjunto,
Ou sei lá, porque se fosse só impressão, eu diria que só o carro. Ou uma mulher na estrada, um homem, sei lá. Mas e aquele ser que apareceu ali atrás? Ou, sei lá, será se juntou ali com a massa daquele lugar, com todos os efeitos espirituais daquele lugar? Também poderia ter uma lua, por exemplo, uma lua cheia, ou uma lua crescente. Não, acho que uma lua cheia, que é para intensificar ainda mais. E, sabe, conjunto, composto, tipo uma lua forte, intensa, o local já é pesado, e aí já aparecem coisas ali, e aí tem esse ser que pode ser também um ser que já está com ele, porque era uma massa densa, algo inumano, né, sem forma. Então poderia ser algo próprio do motorista, que ele já carrega com ele. Eu fico tentando desvendar, mas me diz aí o que vocês acham que é. Eu fico com muitos questionamentos. Agora a gente vai pra esse aqui, ai, meu Deus, que relato. A gente vai agora pro quarto relato e pra mim ele é o mais assustador de hoje. Então bora lá. O nome desse é A Ligação Impossível. Eu recebi uma ligação e era 3h15 da manhã, de um número desconhecido. A voz que atendeu era idêntica da minha mãe, só que a minha mãe já tinha falecido. E tudo o que dizia era: não olhe para trás. Meu Deus. Depois que eu desliguei, o telefone começou a tocar sozinho, várias e várias vezes. Mas depois de um tempo, eu percebi que havia sido enviado várias fotos. E quando eu abri, as fotos eram do meu quarto, de diferentes ângulos e ângulos impossíveis. Quando eu levantei para investigar, senti que algo pesado estava, sabe, na beira da minha cama. Eu conseguia sentir como se estivesse pulsando e respirando junto comigo. Passei semanas sem conseguir dormir direito, com medo de que aquela chamada fosse um aviso de que algo terrível estivesse prestes a acontecer. E foi assim que a gente terminou os relatos de hoje. Quem enviou esse relato deveria ter botado mais detalhes, porque ele é um relato. Ele é um relato que, gente, merece mais detalhes. Eu estou triste ao mesmo tempo que eu estou assim, muito abalada, com receio de refazer esse vídeo, porque esse relato ele mexeu um pouquinho comigo. Eu senti o peso dele. É um relato curtíssimo, mas tem um peso sobrenatural nesse relato que eu que tô contando pra vocês tive que ler, acho que eu li umas 5 vezes, porque teve um momento no primeiro vídeo que eu fiquei tipo, meu Deus, eu não tô conseguindo nem respirar. Mas só de tensão, mas foi muito divertido. Enfim, comenta aí qual relato você mais gostou. Eu particularmente amei os dois últimos. E muito obrigada a quem enviou e até o próximo vídeo. Se você quiser enviar relatos, vou deixar aqui, porque eu acho que não tô colocando na descrição ultimamente. E, gente, outra coisa que eu queria falar é... Eu venho há 2 semanas ficando doente. Inclusive, eu esqueci de tomar o meu remédio hoje. Eu sempre esqueço, assim, eu nunca vou ficar boa. Mas eu lembrei agora disso. Mas eu tô me esforçando muito pra manter conteúdos aqui. E juro que no dia que eu não trouxer, antes era porque sempre dava algum erro na gravação e na edição. Mas agora é questão de saúde mesmo. Eu melhoro e depois volto a piorar. E nos dias que eu tô melhor, eu tento gravar e trazer conteúdos. Mas é uma coisa assim, é só o tempo de eu gravar que eu volto a ficar mole e indisposta e todas as outras coisas. Mas enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que eu gostei de estar aqui, ó. Até o próximo vídeo. Obrigada por quem enviou.